Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 25, um texto muito conhecido, narrado pelos 3 evangelhos sinóticos, cada um trazendo um enriquecimento muito particular para essa ocasião, mas sobre a ótica de Marcos. Nós queremos meditar e pensar alguns princípios que eu creio que serão muito práticos para a sua vida nessa manhã, para te abençoar. A palavra de Deus sempre nos abençoa, não é verdade? Sempre, sempre. Não há um versículo sequer, não há uma palavra sequer que não sirva de bênção para a sua jornada, de inspiração para a sua caminhada, de alento para o teu coração. E nós vamos voltar os nossos olhos para esse texto nessa manhã. Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor eterno, graças te damos por essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, de nos reunirmos com o propósito de te adorar, de prestar o culto que é devido ao Senhor, expressando a nossa gratidão, trazendo as nossas necessidades, levantando a nossa voz com as nossas súplicas e petições, na certeza de que Tu és um Deus que está presente neste lugar, porque essa é a Tua promessa. Pedimos agora que ao abrirmos a Tua palavra, o Teu Espírito fale conosco, de maneira tal que saiamos daqui ainda mais encorajados, desafiados a viver uma vida íntima com o Senhor, de relacionamento profundo, que traz mudanças profundas e radicais na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia. Fala conosco, aqueles que aqui se encontram, tantos outros que se reúnem conosco também em algum lugar no mundo, através das redes sociais, através do YouTube. Senhor, que o Teu Espírito fale com estes também, e que ao final do nosso tempo juntos aqui nessa manhã, saiamos com essa sensação clara, essa presença real de que o Senhor mais uma vez visitou o seu povo. Assim oramos no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Assente-se, por favor. Algumas pessoas são identificadas mais pela luta que elas enfrentam do que pela particularidade do seu próprio nome. Algumas lutas na vida se tornam tão presentes, tão enfáticas, tão comuns,
de que quando nos referimos a alguém ou quando nos lembramos de certa pessoa, o nome já não tem tanta importância quanto o tipo de mal que ela enfrenta. As lutas têm o poder de nos rotular. As decepções, as frustrações, as enfermidades tendem a nos fazer ficar mais marcados por aquilo que sofremos do que por aquilo que somos na essência. A história dessa manhã é uma história muitíssimo conhecida por aqueles que têm comunhão com a palavra, porque é a história de uma mulher que não tem o seu nome revelado. O nome dela não é citado em nenhum dos evangelhos que a sua história é contada, nenhum deles. O nome dela passa em branco. Mas o seu problema, em todos os trechos, tanto de Mateus, como de Marcos e como de Lucas, ele é colocado com algumas características marcantes em cada um deles. 12 anos sofrendo. Sofrer por pouco tempo já dói muito. Sofrer por muito tempo dói demais. A ponto da gente começar a acreditar de que não há outra vida além dessa. Quando você sofre algum tipo de anomalia, seja ela de ordem física ou emocional, parece que aquilo está durando a vida toda. Quando você sente algum tipo de desconforto, algum tipo de dor, algum tipo de mal acomete você fisicamente e você não vê a hora disso passar. E se passa 2, 3, 4 dias, uma semana, você já começa a ficar sufocado por aquilo que tanto te oprime. A história dessa mulher não é a história de uma dor de uma semana. Não é a história de uma mulher da dor de um mês, nem tampouco de um ano. São 12 anos. 12 anos que a única coisa que ela sabia era conjugar o verbo sofrer. Dor, frustração. Uma hemorragia havia tomado conta do seu corpo e não há nenhum momento aqui também em que se identifica a razão pela qual e quando especificamente essa hemorragia surgiu, a não ser 12 anos antes deste encontro. A verdade é que ela sofria muito tempo. Eu conheço gente que sofre já há muito tempo. O problema é que quando a gente sofre muito tempo, a gente se esquece que um dia já foi um dia bom. Nós nos acostumamos com a dor. Há alguns tipos de dores, eu não sei aqui se você se encaixa dentro daquilo que eu quero colocar agora. Algumas pessoas que têm aquilo que é chamado de dor crônica. Às vezes você vai em algum médico, e hoje há médicos especialistas em dor. E eles vão e procuram de todas as formas criar métodos e meios, e existe um argumento usado pelos médicos, normalmente são ligados ou na área da neurologia, ou anestesistas que trabalham com essa questão, diz que nós precisamos enganar a dor. A dor está lá, mas nós precisamos arrumar um jeito de enganá-la. Engana-se até a dor. Precisa enganar a dor que está aí. Mas a gente vai dar um remédio para você tolerar mais a dor. Eu, tempos atrás, tive uma crise, comentava com o pastor Edson, ali um pouco na nossa salinha particular antes do culto, e dizer para ele, eu tive uma crise de cervical. Eu tenho 2 protusões na cervical, 2 hérnias grandes na cervical. E eu me lembro que há cerca de um ano e pouco atrás, eu tive uma crise severa de cervical. Daquelas que começa a doer, vem para o braço começa a formigar, e você sente até a pontinha do dedinho mindinho. Quem já teve crise de cervical, levanta a mão e me ajuda aí. Paralisa tudo, você não consegue, não acha posição. Quando teve a crise, tem um médico que é membro da nossa igreja e assiste
ali na Comunidade da Esperança, Dr. Charles, ali na Maria Monteiro, Clínica da Dor que chama. Eu sabendo de que ele... Aliás, eu citei num culto, mas irmãos, estou aqui pregando, mas estou travado. Acabou o culto, ele veio, me abordou e disse: pastor, vai lá no médico, na clínica, deixa eu dar uma olhada, faz aí uma imagem da coluna, principalmente da cervical. Levei para ele, ele olhou e disse: realmente, tem 2 protusões, vamos arrumar um jeito de diminuir esse problema, enganar a dor, aumentar a sua tolerância de dor, para que você não precise fazer uma cirurgia para eliminar essa protusão. Vai fazer uma fisioterapia, bota um colar cervical, faz uns exercícios. Me sentia quase um canarinho. Você tinha que fazer um exercício com o pescoço assim, parece pombo quando anda. Enquanto eu fazia fisioterapia, eu me sentia um pombo. Você tem que ficar assim com o pescoço. Faz, fortalece o pescoço e tal. E eu disse para ele: e essa dor? Ele falou: essa dor é crônica. Em outras palavras, ele está dizendo: ela te acompanhará até que a morte o separe. É assim que funciona. Alguns tipos de dores que nos acompanham há tanto tempo, de que quando você acorda sem ela, você sente falta. Não estou sentindo nada, que estranho. É ou não é? Você fica assim até com uma certa sensação, se está vivo ainda ou se já morreu. A gente brinca, a gente descontrai, mas a dor dessa mulher era uma dor intensa. O fato dela estar há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, provavelmente havia levado a um nível de anemia profunda. Profunda. Sem forças, sem esperança de que algo pudesse acontecer. Mas alguns detalhes desse texto, e eu gosto sempre de, quando vou pregar, pedir para você pegar uma caneta, anotar no seu celular, porque eu quero, de uma forma muito prática, apontar no texto alguns segredos que podem ser pensados aqui, dentro da narrativa, que serão úteis para você. O que é que fez com que a história dessa mulher mudasse radicalmente, do início da sua narrativa até o final dela, no verso de número 34 que lemos? O que aconteceu? O que acontece com alguém que sofre há tanto tempo? O que acontece em meio à dor intensa, em meio a uma dor na família, e há dores que doem mais do que a dor física, há dores na alma que doem mais do que uma crise de cervical. Você preferiria ter uma dor, uma crise cervical, do que a dor que a alma está lhe produzindo? Dores profundas, dores ligadas à família, dores ligadas a algumas feridas que foram abertas há anos atrás, há décadas atrás, mas que continuam purulentas, elas continuam ainda sangrando, elas continuam ainda roubando a sua força, elas ainda continuam te colocando num estado aonde você é apenas identificado por aquilo que sofre, a ponto de olhar no próprio espelho da sua casa e a pessoa que você vê é alguém com dor, é alguém que sofre, é alguém que tem lágrimas nos olhos, é alguém que ainda olha para si e não consegue chamá-lo pelo próprio nome. Você chama-se pelo motivo da sua dor. Primeira coisa nesse texto, e eu preciso correr um pouco, porque daqui eu saio correndo para um outro compromisso. Eu preciso apontar para você algumas coisas que fazem a diferença na história dessa mulher. Primeira delas é de que ela jamais deixou de acreditar de que um dia a situação dela poderia mudar. Ela jamais deixou de acreditar de que algum dia a situação dela poderia mudar. Enquanto você continuar acreditando, há esperança para você. O problema não é o problema em si. O problema é quando você se rende ao problema. É quando você aceita o estado que você está enfrentando. Quando você aceita a dor e a toma para si. Você define-a como sua, ela é minha. Essa é a minha vida.
Não há vida melhor que essa, eu nasci para viver assim, eu vou sempre morrer assim, não tem jeito, essa é a minha história, eu nunca mais vou voltar a sorrir, eu nunca mais vou ter paz na minha casa, eu nunca mais. A história dessa mulher, ela é mudada porque ela continuava acreditando de que a situação dela podia mudar. O texto nos traz de uma forma muito clara essa verdade. Primeiro, porque ela usou de todos os recursos que ela tinha para fazer com que a situação dela mudasse. Se você não se ajudar, nem Deus te ajuda. Você precisa se ajudar. Tem gente que não se ajuda e quer que os outros o ajudem. Se você não fizer algo em favor de si mesmo, fica difícil te ajudar. É ruim estender a mão para alguém, que ao estender a mão, essa pessoa permanece de braços cruzados. Você já tentou ajudar quem não quer ser ajudado? Essa mulher, o texto diz, ela usa todos os recursos que ela tem, todo o dinheiro para resolver o seu problema. Ela vai e busca respostas, até encontrar. Ela não desiste. Ela vai, ela busca, ela bate de porta em porta, ela vai aos médicos. A narrativa do texto nos traz com exatidão, no verso de número 26, e por favor acompanhe, ela padece a mão de vários médicos, despende tudo que ela possuía. Ela vai atrás de ajuda. Mas você diz, pastor, ela padeceu. Mas ela cresceu demais no meu conceito. Porque quando a primeira porta não abriu, ela tentou a segunda. E quando a segunda não abriu, ela foi na terceira. E ela foi todas as vezes quanto eram possíveis. Mas ela não desistiu nunca. Quem não desiste, alcança milagre. Quem não desiste, alcança milagre. Você precisa continuar acreditando de que a bondade de Deus vai te encontrar. Você precisa continuar acreditando que a qualquer dia algo de sobrenatural vai acontecer. Você não pode, pastor, mas já faz muito tempo. Já faz 12 anos. E daí? E daí? Deus pode, no seu poder, na sua graça, na sua bondade, mudar a sua história de sofrimento de anos, de uma hora para outra. Aliás, o texto diz que é de um instante para o outro. De repente eu estou ruim, de repente eu não estou mais. De repente eu estou sofrendo, de repente eu não estou mais. Mas o segredo dessa mulher é de que a esperança era aquela que a movia todos os dias. Ela não desistia. Ela gastou tudo quanto possuía. Primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje de manhã. Você já fez tudo que é possível para melhorar a sua história? Para fazer com que esse casamento fique bom? Para fazer com que o teu relacionamento com Jesus seja do jeito que Ele espera que seja? Você já fez tudo? Ela usa tudo quanto possuía. Ela despende tudo. Despende tudo. Porque quando a gente está sofrendo, a gente não mede esforço para ver o problema ser resolvido. Esse ano, faz 7 anos, fará 7 anos, de que nós, final do ano agora, tivemos 2 perdas terríveis na nossa família. Em agosto faz 7 anos que sepultamos meu irmão, em dezembro 7 anos que sepultamos meu sogro. Sepultamos meu irmão em agosto, em dezembro perdemos o meu sogro com a batalha contra o câncer. Mas antes disso, meu sogro havia passado por um AVC. 1997, 98, mais ou menos, ele teve um AVC, o qual o deixou num estado aonde, no dia que ele foi internado e operado, a equipe médica dá uma palavra à minha sogra dizendo, vai para casa, deixa uma roupa separada, porque provavelmente dessa noite ele não passa. O AVC foi grande,
causou lesões terríveis. Abrimos, está muito inchado o cérebro, ele não está reagindo, é só um milagre. Aí é que está a questão, só um milagre. Mas para quem acredita em milagre, ele precisa do quê? Só de um. Pronto, deu a senha. Quando você recebe a senha, você fala, pronto, tem a senha. Quando você pega, igual a esposa, quando pega o cartão do marido com a senha, acabou, pronto, acabou. Aí pronto, a senha, de só um milagre. Pronto, é o que a gente... O nosso Deus é um Deus de... Tocam o telefone de madrugada, no hospital, minha sogra atende. Dona Marlene é o nome dela. Minha sogra preferida, só tenho ela. É uma benção. Dona Marlene, ela assustou, é do hospital. Ela já, pois não. O senhor precisa trazer uma roupa. Roupa, precisa levar uma roupa. Não, já estou separando a roupa, mas vem logo, porque o homem não para. Bem, defunto não mexe. Morto, para. Ele não parava. Ele já arrancou tubo, ele já arrancou aqui os acessos todos. Ele não para. Correu para o hospital, meu sogro havia reagido, e um milagre aconteceu, mas o processo todo, naquela época, os planos médicos não envolviam todos os cuidados. Você pagava por dia de UTI, você tem direito a 10 dias de UTI. Lembra dessa época ou não? Você contratava os planos médicos, você tinha direito ao pacotinho fechado. Você tem direito a 10 dias de UTI, cirurgia, disso, daquilo outro. Daquele lá, não. Mas ele ficou, acho que 40 dias na UTI. E a dor, e a situação, a família vendeu tudo que tinha. Os carros foram embora, todo o recurso foi embora, empréstimos nos bancos foram adquiridos. Porque quando a gente vê a possibilidade de que algo pode mudar, você faz tudo para colaborar para que a situação mude. Essa mulher despendeu tudo. Ela fez de tudo. Segunda coisa nesse texto, que é chave para mudar a história dessa mulher, e para mudar a minha e a sua história também, não é só o fato de ela jamais desistir. É segundo, ouvir falar sobre um Deus que muda situações. Ela ouve falar sobre a fama de Jesus. Fama está ligada aos feitos de alguém. A fama, normalmente, é fruto de ações de pessoas. Ele é famoso. Por que ele é famoso? Ninguém é famoso porque nunca fez nada. A pessoa é famosa porque ela conseguiu algum prestígio por algo que ela fez, que se destacou em um campo ou em outro. A fama de Jesus chega até os ouvidos dela. E aqui é um choque de informações. Até então ela havia ouvido dos médicos e quem sabe dos amigos, e é uma conjectura que o texto nos dá total liberdade para fazer. As pessoas ao redor dizendo, olha, não tem jeito, você já gastou tudo, a medicina não resolve, se eu fosse você eu desistia. Até que há um choque de informações. Enquanto uns falavam ao seu ouvido e faziam com que o seu coração caminhasse dia após dia por um estrado de entrega, chega aos seus ouvidos uma informação diferente. A informação de que havia um homem de Nazaré, chamado Jesus, que estava na região, e onde quer que ele passasse, milagres aconteciam. E quando ela ouve falar sobre a fama de Jesus, ela ouve o que Jesus fazia, sobre casos aonde, como o texto narrado nos versículos anteriores, de uma menina que estava morta e ele vai e ressuscita, de um homem numa região chamada Gadara, que ninguém conseguia subjugá-lo, ele estava preso a correntes, mas ele próprio se soltava, vivia nos cemitérios. Jesus chegou lá, libertou-o
de uma legião de demônios, e você vai voltando o texto, e você vai vendo os milagres que Jesus realizava, quando ele chega em Cafarnaum, e um homem com a mão ressequida, tem a sua mão voltada e restaurada à sua plena função. Ela ouve falar sobre a fama de Jesus, e aquilo que a gente ouve, ganha o nosso coração. É por isso que você tem que tomar cuidado a quem você empresta os seus ouvidos. Se você emprestar os seus ouvidos a voz errada, o teu coração adoece e desiste. Mas se você emprestar os teus ouvidos a voz de Deus, teu coração renasce de novo. Quando você ouve mais uma vez sobre Cristo, sobre o seu poder, quando você ouve da palavra, e aqui é um texto conhecido dos crentes, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço do que Jesus fez, eu continuo acreditando que Ele pode fazer por mim. Por isso que testemunho é gostoso. Aqui no culto de terça-feira, sempre tem um espaçozinho para 2 ou 3 testemunhos. É um culto de fé. Como é que você vai falar de fé sem falar para os outros o que Jesus já fez? E a gente pega o testemunho e diz, olha, tinha uma pessoa assim, assim acolá. Tinha uma outra pessoa que estava desenganada. Tinha uma pessoa, terça-feira passada, veio aqui um rapaz me cumprimentar. Pastor, eu sou fruto, o senhor está lembrado de mim? Eu falei, não estou lembrado de você, meu filho. Infelizmente, não lembro de você. Eu sou aquele moço que oraram porque sofreu um acidente de carro. Estava entre a vida e a morte. Eu estou aqui hoje, sarado, bom, perfeito, curado pelo poder de Jesus Cristo. Quando você ouve falar o que Jesus pode fazer, teu coração inflama de novo. Inflama de novo. O problema é de que nós ouvimos as vozes erradas. Quem é que você anda ouvindo? Quem é que você anda emprestando os seus ouvidos? Qual é a roda que você tem se assentado? Ela ouve falar da fama de Jesus. E quando se ouve falar de Jesus, há um segundo ingrediente aqui: fé. O primeiro deles qual é? Esperança. Não desistir nunca. Segundo qual é? Fé. Esperança aliada à fé. Fé porque ouviu falar de que há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que muda situações. Há um Deus que cura enfermidades. Há um Deus que muda histórias. Há um Deus que restaura famílias. Há um Deus que faz com que, num ambiente onde não há mais possibilidade alguma, Ele cria um caminho. Ele bota a porta onde não existe. Ele traz à existência o que não há. Há um Deus assim, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ela ouve falar a fama de Jesus. Quando ela ouve falar sobre a fama de Jesus, ela coloca em prática um terceiro aspecto da história. E esse aspecto é de extrema importância. Se chama esforço, esperança, fé, e eu vou colocar uma palavra aqui melhor: atitude. Esperança, fé e atitude. Porque tem gente que sabe o que Deus pode fazer, mas não toma uma atitude. Quando ela ouve falar da fama de Jesus, o que ela faz? O que ela faz? Ela vai encarar esse homem de frente. Onde é que ele está? Ela toma uma atitude. Querido, tem tanta gente que conhece Bíblia, sabe o que é para fazer, mas não faz. Não é que não conhece, não é que não crê, não é que não tem esperança. Falta atitude. Atitude. É tomar um passo. É caminhar em direção. É a atitude de Pedro. Entre as águas bravias e os ventos contrários, ele vê um homem andando sobre as águas, e esse homem é identificado como Jesus. Ele diz: se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz o que para ele? Vem. O que ele faz? Ele vai. Os outros 11 ficam. E quem não toma uma atitude, não experimenta o sobrenatural.
tem que tomar uma atitude. Ela ouve falar da fama de Jesus. Tanto é que no verso de número 27, olha a ação produzida pela fé. Fé sem ação não produz nada. Nada. Eu creio, mas você não faz nada. Não, eu até sei que ele pode, mas o que você faz? O texto diz que tendo ouvido a fama de Jesus, verso de número 27, o que acontece imediatamente depois da vírgula? Lê, gente. Vamos lá, Bíblia aberta, por favor. Vindo por trás, ela foi. Ela tomou uma atitude. Qual é a atitude que você está tomando para cooperar com o seu milagre? Você está fazendo alguma coisa? Toma uma atitude. Faça algo. Creia. Decida. Ore. Jejue. Consagre. Faça alguma coisa. Peça perdão. Estenda a mão. Puxe a conversa. Caminhe na direção. Ela foi. Ah, ele pode? Então eu vou. Quando ela ouve falar da fama de Jesus, ela vem por trás. Há algumas coisas no texto que historiadores, estudiosos apresentam quanto aos detalhes aqui narrados. Muitos acreditam de que essa mulher se aproxima em meio a muita dificuldade. Primeiro, porque o texto no início que lemos, Bíblia aberta por gentileza, diz que havia uma multidão que o seguia e estava fazendo o que com Jesus? Comprimindo-o. Comprimindo é quando você vê aquelas multidões de final de ano nos shoppings da cidade ou no calçadão da 13 de maio, aonde você anda assim. Tem horas que você é levado até onde você não quer. Você está comprimido. É daí que vem a palavra comprimido. Vem uma série de nutrientes, de sais, que estão comprimidos numa cápsula. Comprimido. Jesus cercado de todos os lados. Portanto, aprenda algo aqui nesse texto. Toda atitude vai enfrentar dificuldade. Eu quis tomar uma atitude, mas estava difícil. Mas você queria o quê? Você queria que Jesus estivesse na agenda dele? Uma hora marcada contigo. Mulher hemorrágica, parece que viria agora. Abra caminho, por favor. Eu tenho uma agenda marcada com ela, um horário. Meu irmão, minha irmã, em meio às nossas lutas, em meio à nossa decisão de tomar uma atitude, espere dificuldade. A multidão comprimia, portanto, os estudiosos acreditam de que ela veio por trás, porque é muito mais fácil você entrar numa multidão, no fluxo dela, do que no contrafluxo. Quando você está aí na multidão, está caminhando, você vai no meio dela, você vai, Quando você choca de frente, ninguém deixa passar. Que conversa é essa? Está vindo na direção contrária. Ela começa a analisar uma forma. Preste atenção. Você sabia que Jesus te deu um cérebro? Não tem que dizer, porque às vezes tem gente que acha que não tem. Jesus te deu um cérebro. E ele precisa ser usado, pelo menos de vez em quando. Ela diz assim, ela pensou uma atitude coerente. Toda atitude tem que ser, toda ela, cercada de coerência. Eu vou tomar uma atitude. Não é esse tipo de atitude. Você vai tomar uma atitude coerente. O texto diz que vindo por trás dele, por entre a multidão, seguindo ainda a abordagem de muitos estudiosos, acredita-se de que ela tenha vindo não de pé. Porque quem em sã consciência, vou chamar o meu ilustrador oficial, pastor Mica, por gentileza. Toda semana eu pago um copo d'água para ele aqui da frente, para ele servir. Você imagina, você fica aqui, você subiu de cargo hoje você é Jesus, olha que bom. Da última vez você era o coveiro. Melhorou pra caramba. Hoje você é Jesus. Você imagina, Jesus, você está nessa direção aqui, você está olhando para lá. Aqui a multidão vai. A mulher está no meio, cercada, comprimido. Quem em sã consciência, em meio à debilidade física, lembre-se do que eu disse, a hemorragia de 12 anos,
possivelmente havia produzido nela fraqueza, anemia. Ela diz assim: se eu apenas lhe tocar a orla da veste, de pé ela não estava. Porque como é que alguém, em sã consciência, diz assim, no meio da multidão, na hora que eu chegar, eu ainda vou arrumar um jeito de abaixar? Porque quando você está de pé, ela poderia dizer: se eu tocar na manga, se eu tocar nas costas, eu estou de pé. Por isso, os estudiosos acreditam que ela estava como? Ela foi engatinhando. Porque ela dizia, a possibilidade é uma: eu apenas tocar na orla. É onde está o acesso mais fácil. Sim ou não, gente? Sim ou não? É, sim. Aqui, ó. Ele não ia dizer, não, eu vou tocar na gola. Ela decide tocar na orla, porque é uma atitude coerente. Quando ela faz... Pode descer, Jesus. Fica à vontade. Deus abençoe, viu? Foi bem de Jesus hoje. É. A atitude dela é uma atitude coerente. Uma atitude que envolve esforço. Ela diz, eu vou. E enquanto ela ia... Tem um quarto ponto aqui. Eu tenho 8 minutos. Quarto ponto aqui. Primeiro qual é? Primeiro qual é? Esperança. Segundo qual é? Terceiro qual é? Quarto qual é? Eu não falei ainda. Só se Deus te revelou. Quarto qual é? Quarto é um discurso coerente com a sua fé. Porque tem gente que diz que crê numa coisa, mas o discurso é outra. Eu creio em Jesus, mas eu acho que não tem jeito. Conhece gente que fala assim? Não, eu até creio que Jesus pode, mas eu acho que não tem jeito. Você crê que Jesus salva? Eu até creio, mas nesse caso não sei. O teu discurso tem que ser coerente com a sua fé. Enquanto ela diz, mais uma vez eu digo, encaminhando, engatinhando, em meio, olha como o texto diz, verso de número 28. Porque dizia, ela não disse, ela dizia, era um ato contínuo. Ela ia declarando a sua fé. Ela dizia, ela não disse. Ela dizia, enquanto ela engateando, a sua boca era um eco do seu coração. Se eu apenas, outra coisa, põe isso aqui num subponto do quarto ponto. Simplifica o teu milagre. Olha como ela trouxe a realidade do milagre de uma forma simples. Ela disse, se eu apenas... Eu gosto de gente que simplifica a vida. Tem gente que só complica a vida. Ela não diz assim, se eu, em meio a lutas, em meio a multidão, se me deixarem. Ela diz, se eu apenas lhe tocar as vestes, apenas. Ela dizia, o que é que você anda falando a semana toda? O que é que ocupa os teus lábios a semana de luta, de dor, em meio à sua diversidade? É murmuração ou é declaração de fé? Ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, e olha como ela declara a sua fé, serei curada. Ela não diz assim, pode ser que eu seja curada. Se eu tocar nas vestes, quem sabe alguma coisa acontece. Eu vou no culto, vamos ver se Deus fala comigo hoje. Fica ruim assim. Você tem que vir para o culto dizendo, hoje Deus vai falar comigo. Eu vou para o culto hoje, o Espírito Santo vai ministrar de uma forma profunda ao meu coração. Ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Aquilo que você crê é o portal de acesso ao teu milagre. Você precisa crer. Você precisa crer. Ela disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Eu sei que eu vou ficar boa. Hoje de manhã,
Você precisa trocar o disco. Hoje em dia não troca mais disco, muito menos CD. Você precisa baixar outra música na sua playlist, porque agora é assim que se fala. Estou correto ou não? Tem que baixar outra música na sua playlist. A tua playlist está antiga, é de murmuração, é de lamento, é de dor, não tem jeito, já faz 12 anos, não tem cara. Eu já até acostumei com essa dor, ela é crônica. Crônica é você, não é a sua dor. Você que é um caso crônico. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E olha o que acontece, verso 29, para a gente caminhar para o fim. Eu gosto dessa expressão das Escrituras. Ela enche o nosso coração de ânimo. Verso 29 começa como? E logo. Como logo? Não sei. Eu não sei. Eu não sei que logo é esse. Logo, dependendo da interpretação, se você perguntar para uma pessoa que o relógio para ela não faz muita diferença na sua vida, você vai dizer assim para ele: quando é que você chega? Logo, logo. O logo, logo, quando a pessoa usa logo ao quadrado, fica esperto. Está chegando? Logo, logo. 2 horas, 3 horas depois, 4, não sei qual foi o logo aqui. Alguns textos paralelos dizem que imediatamente. Mas aqui o texto, segundo a ótica de Marcos, diz que logo se lhe estancou a hemorragia. Logo, alguma coisa aconteceu. Quando você tem esperança, quando você tem fé, quando você toma uma atitude e quando o seu discurso é compatível com aquilo que você crê, algo sempre vai acontecer. Aconteceu. A hemorragia parou. Parou. Não houve nada assim, ela não viu nada de diferente, não teve um anjo, nada disso, não teve nenhuma sessão de cura, não teve óleo, não teve cuspe dessa vez, não teve nada. Logo se lhe estancou a hemorragia. E olha o verso 29 como continua. E sentiu no corpo. Porque quando Jesus faz, é sensível. Quando Jesus estende a sua mão, quando o poder de Deus é liberado sobre a vida de alguém, as mudanças são sensíveis. Ela sente no corpo, está curada do flagelo, e ela reconhece, Jesus reconhece o que aconteceu, que dele saíra poder. E aqui o 5º ponto, eu termino, para a gente ir para o fim. Esperança, fé, atitude, declaração de fé. 5º lugar, relacionamento com Deus. Porque ela buscava o quê? Uma cura. Jesus procura relacionamento. Porque ela poderia muito bem, estou curada, estou saindo fora. Vim buscar o que eu precisava. Jesus manda parar a caminhada. Ele para a multidão, vira-se no meio dela e pergunta: quem me tocou as vestes? Meu irmão, no meio de uma multidão, se encostar em você, você já não sabe o que está acontecendo. Nas vestes. Mas sabe o que a gente aprende nesse texto? Não há nenhuma forma de acesso a Deus que fique de forma desapercebida. Deus reconhece aqueles que se encaminham para Ele, vão na direção dEle. Não, nada que você faça na direção de Deus passa desapercebido, nada. Aí ele diz assim: quem foi que me tocou? Os discípulos, ainda tomados, era início de ministério aqui ainda, cruz. Senhor, que conversa é essa? Está maluco? Todo mundo apertando, a gente empurra daqui, a multidão comprime. O senhor pergunta quem tocou? Olha o texto que diz, verso 32. Ele, porém, olhava ao... Jesus procura aqueles que o buscam para algo muito maior do que apenas um milagre. Ele quer relacionamento.
ele procurou. Quem foi? Eu senti que de mim saiu o poder. Alguém hoje vem me buscar cheio de esperança, cheio de fé, tomou uma atitude, declarou a sua fé, tocou em mim. Eu quero saber quem é. O texto termina dizendo que a mulher, atemorizada, tremendo, não sabia o que ia acontecer. O que ele vai falar? Será que ele vai expor o meu problema? O que causou a minha dor? Porque o texto não diz o que causou essa hemorragia. Se foi um aborto, se foi uma vida promíscua, eu não sei o que foi. Ela atemorizada, cônscia do que aconteceu, ela se prostra diante dele. Relacionamento. Tem gente que acha que tocar na orla da veste é suficiente. Jesus quer que você assuma uma atitude não só de busca, mas de entrega e de adoração. Ela se prostra diante dele. Ela se prostra diante dele e conta a ele toda a verdade. Relacionamento. Jesus é o seguinte: o senhor não me conhece, creio eu, mal sabia ela que ele o conhecia, que ele a conhecia muito bem. E ela começa a contar a sua história. Eu não sei quanto tempo levou. No meio de uma multidão, ela conta o seu testemunho. Há 12 anos aconteceu isso, aquilo, eu tentei de tudo. Cresce que o relato nos é trazido exatamente fundamentado no testemunho da própria mulher. Porque Jesus, o texto não diz que ele levou ela para um canto, vamos fazer um gabinete. Multidão, vocês esperam aí que eu vou conversar, que ela quer contar uns negócios. O que acreditamos no texto é que ela conta toda a verdade na frente de todo mundo. É por isso que possivelmente os autores que registram o fato têm a informação detalhada. Há 12 anos eu gastei tudo que eu tinha, eu não melhorava, a situação era essa, eu só piorava, até que eu ouvi falar do Senhor. E ela então começa um relacionamento com Jesus Cristo. E ela sai com algo muito maior do que aquilo que ela foi buscar. O texto termina e a gente termina com ele, vamos ficar de pé. Por favor, eu sempre digo que dá aquela impressão que está indo para o fim. Dá uma sensação boa quando o pastor manda ficar de pé. Ela conta tudo. Querido, para estabelecer um relacionamento com Jesus, precisa ser fundamentado na verdade. Aliás, qualquer tipo de relacionamento em que não é fundamentado na verdade, não é relacionamento de verdade. Ela conta a verdade. Ela conta. Olha, Jesus, eu estou assim há muito tempo, eu estou assim mesmo. E ela conta tudo e Jesus a ouve. Você sabia que Jesus está disposto a ouvir a sua verdade? Aquilo que te machuca, aquilo que te incomoda, aquilo que te gera dor, aquilo que te rouba alegria, Ele ouve tudo. E as últimas palavras registradas que Jesus dirige a essa mulher são essas: filha. Você já imaginou? Agora já não é qualquer pessoa. Um relacionamento foi estabelecido. Filha. Você é minha filha agora. Você é minha filha. Você estava no meio de uma multidão perdida, achando que você estava sozinha. Você achou que ninguém se importava. Deixa eu te dizer uma coisa. Filha, filha, filho, vai-te em paz. Se há algo precioso que na presença de Jesus nós conseguimos, é a paz. Paz que talvez você não tenha encontrado em meio a essa sua luta, em meio a essa sua jornada. Jesus hoje quer que você tenha esperança, tenha fé, tome uma atitude, declare
aquilo que você crê. Mas Ele quer dizer para você: eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero poder te chamar de filho, eu quero poder te chamar de filha. E eu quero deixar com você a minha paz. E sabe como é que a gente tem a paz? Quando o príncipe da paz está conosco. Ele diz: vai-te em paz. E ele então diz para ela: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. E fica livre do teu mal. Ele diz: ele não é mais teu. Ele não é mais teu. O mal era teu, não é mais. Fica livre dele, das cadeias que te prendem, das dores que te oprimem. Fica livre com o relacionamento comigo. A gente não sabe o que acontece depois, mas a gente usa como base aquilo que alguns textos nos falam sobre pessoas que estiveram com Jesus e a reação deles depois de um milagre. Essa mulher deve ter ido contar para os da sua casa, contar para os seus amigos. Ela disse: eu conheci um homem chamado Jesus Cristo. Eu já estava sofrendo há muito tempo, 12 anos, nada mudava, até que eu ouvi falar da sua fama. Eu acreditei, eu declarei, eu fui na sua direção. Ele me identificou no meio de uma multidão. Ele queria saber quem eu era. Você sabia que Jesus quer saber quem você é? Não pela boca dos outros, não por aquilo que dizem a seu respeito. Ele quer ouvir de você, contando a sua verdade para Deus, para que Ele possa te chamar de filho, de filha, e dizer: pode ir em paz, fica livre. A partir de hoje, tudo mudou. Eu quero ter o privilégio de orar com você nessa manhã. Eu não conheço quais são as suas mazelas, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei a intensidade do seu problema. Mas se você não desistir, se você acreditar, se você caminhar hoje dizendo: eu creio que se apenas eu tocar as vestes, se eu apenas fizer isso, algo simples, querido, o milagre, ele é desencadeado por atitudes simples. Eu creio que Deus vai mudar a sua história. Que comece agora uma semana de novidades para você. Uma semana de cura, uma semana de restauração, uma semana onde a paz ainda não existia, mas ela vai se tornar moradora fiel da sua vida a partir de hoje cedo. O mal, você vai ficar livre dele, e você vai viver debaixo da bondade de Deus, do socorro do Senhor. Você pode fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça.